Olá, boa tarde. Meu nome é Suzana, sou fisioterapeuta. Atualmente estou estudando as doenças, né, psiquiátricas e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco dos neurotransmissores, seus mecanismos e as implicações clínicas nessas disfunções. Então, aqui tem o NAPEM, né, e o Instituto Lume, que fazem parte do grupo Genibes, né, que são idealizadores, e o TESLab aqui, que é o laboratório de neurociência, que atualmente trabalho na UFABC. Então, vamos aqui, adentrar na aula. Então, os neurotransmissores e os seus receptores. Os neurônios no cérebro humano se comunicam entre si. Eles liberam mensageiros químicos chamados neurotransmissores. Como a gente viu nos vídeos, existem alguns deles. O principal neurotransmissor excitatório no cérebro é o aminoácido glutamato, e o inibitório é o ácido gama-aminobutírico. Eles evocam respostas pós-sinápticas ao se ligarem e ativarem receptores, podendo ativar vários receptores, produzindo diferentes sinalizações sinápticas. Ao se ligar, são removidos da fenda sináptica por transportadores ou por enzimas degenerativas. Então, algumas anormalidades em suas funções dos neurotransmissores contribuem para distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Portanto, muitas terapias são baseadas na regulação dos neurotransmissores e seus receptores na fenda sináptica. Aqui vamos começar para conhecer um pouco desses neurotransmissores por meio dos seus tamanhos. Existem 100, por média de 100 neurotransmissores. Começando dos maiores para os menores, os maiores são os neuropeptídicos, que ele compõe de 3 a 36 aminoácidos. Eles são necessários para a comunicação de célula a célula e a regulação das funções endócrinas. Então, muito provavelmente por esse motivo é que ele seja bem grande, porque ele não está, né, como esses neurotransmissores aminoácidos, que acabam o glutato, os transmissores acetilcolina, pequenas, por sua ativação ser bem mais rápidas. Dentro de categorias dos neurotransmissores de moléculas pequenas, as aminas biogênicas ou monoaminas, as dopaminas, norepinefrinas, epinefrina e serotonina e histamina são essenciais à vida e à manutenção. A quimografia que eu tirei do livro, que só demonstra os tamanhos dela, começando das menores, né, dos neurotransmissores menores, a acetilcolina, os aminoácidos, que é o glutamato, o acetato, a gama e a glicina, são os menores. Aqui, ainda nas categorias dos menores, são a frina, epinefrina, e a serotonina e a histamina. O que diferencia as menores das maiores são os seus modelos de preenchimento, dos seus espaços, né? Dos espaços que, por exemplo, um átomo de carbono, ele está em preto. Então, nas pequenas aqui em cima, olha, existem de 2 a 3 átomos de carbono, comparado com essas maiores que possuem muitos átomos de carbono, e assim por diante. Ó, os hidrogênios que estão em cinza, no exemplo de glicina, tem 4 hidrogênios. E já aqui nos neuropeptídicos, existem muitos, não dá nem para contar. Na norepinefrina também aqui tem um exemplo do seu preenchimento. Então, quanto menor, ela entra menor, né, nas suas fendas.
Então, passando adiante. Existem os neurotransmissores, existem duas funções deles, que são a função de, primariamente, de excitabilidade, dos potenciais pós-sinápticos excitatórios e dos potenciais pós-sinápticos inibitórios. A outra função dos neurotransmissores é a função de neuromodulação. Essa função inclui uma ampla gama de mecanismos celulares, envolvendo muitas cascatas de sinalização que regula a transmissão sináptica, o crescimento neuronal e outras funções, que ela pode facilitar ou inibir as propriedades dessas sinalizações, dos neurônios seguintes. Aqui tem uma tabela bem grande que eu vou deixar aqui para vocês pesquisarem depois, mas o exemplo, o glutamato e o do GABA, que são excitatórios e inibitórios, eles estão preferencialmente, né, maior parte deles estão dentro do sistema nervoso central. Tanto a sua localização, deixa eu tirar isso aqui, e a sua atuação, né, a projeção dentro do sistema nervoso central. Seus receptores são o AMPA, NMDA, são os mais utilizados, né, mais conhecidos. Já o GABA também, que ele tem a sua localização e a sua atuação dentro do sistema nervoso central, e os seus receptores mais importantes são o GABA-A e o GABA-B. Aqui tem uma lista bem grande que depois dá para a gente conhecerem e vocês ficarem com essa tabela. E a gente vai vendo um pouco de cada um ao longo da apresentação. Opa! Aqui eu falei existem algumas funções, né, de neuromodulação. Uma que me chamou a atenção, que eu comecei aqui a fazer uma pesquisa, que são de crescimento neuronal, né? O que os neurotransmissores, a atuação deles no crescimento neuronal. Esse trabalho aqui, ele avaliou esse N, que é um crescimento neuronal 1, avaliou a regulação nesse crescimento neuronal implicado na conectividade neuronal. E houve algumas variantes genéticas desse fator de crescimento neuronal, ou próximo a ele, que estão associados à obesidade e à dificuldade de aprendizado, deficiência intelectual e transtornos psiquiátricos. Esse fator de crescimento neuronal está envolvido. Alguns estudos investigaram esse crescimento neuronal, fizeram análises neuroanatômicas e avaliações comportamentais, e esses estudos forneceram essa deficiência desse gene de fator de crescimento neuronal 1, associado a doenças psiquiátricas, e ele pode afetar o crescimento e o comportamento neuronal. Nessas deficiências aqui, psiquiátrica, a deficiência desse fator de crescimento neuronal. Então, essas abordagens podem ser relevantes para avaliar melhor esse papel desse fator de crescimento neuronal em transtornos cognitivos e psiquiátrico. Uma outra descoberta do fator de crescimento neuronal do seu neurotransmissor é baseado no BN, que é baseado no fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF, que está associado ao seu crescimento neuronal, e ele está reduzido em depressão, em casos de depressão. Uma meta-análise que documentou esse efeito de redução do BNF, eles investigaram que o exercício ele pode aumentar o nível de crescimento neuronal por via do BDNF.
Então, é muito importante o exercício físico, né? Esse estudo mostra efeitos confiáveis de exercício agudo no aumento do crescimento, né, neurotrófico do cérebro. Um outro estudo também sobre a função de neurotransmissão em relação ao crescimento neuronal é esse sobre os distúrbios metabólicos, como diabetes. A diabetes é um alto fator de risco para neurodegeneração, que é ao não crescimento, né, neuronal, que é a neurodegeneração dos neurônios, e distúrbios psiquiátricos. E fatores metabólicos promovem a neurogênese hipocampal adulta, exercendo efeito antidepressivos. Esses fatores metabólicos, é um agonista do receptor GLP-1, que é um fator de crescimento de insulina. Esse fator aqui metabólico, ele realiza a neuroproteção e está descrito que esse geniposídeo, que é um agonista receptor de GLP-1, nesses pacientes que têm diabetes, ele pode atenuar as disfunções metabólicas ao ser utilizado e melhorar a adaptabilidade psiquiátrica. Então, são alguns dos crescimento neuronal relacionado aos neurotransmissores, alguns dos fatores e as suas repercussões. Esse é muito importante, esse estudo, que ele vai avaliar como a inibição altera a atividade cortical. A excitabilidade e a inibição sináptica são eventos inseparáveis. Não tem como separar essa inibição e a excitação. A inibição do córtex é gerada por neurônios que liberam o transmissor GABA. A gente viu bastante lá no vídeo o GABA equilibrando a menininha quando ela estava com aumento do estresse, né? Naquela situação, quando ela viu um moço que ela gosta. Então, a inibição GABAérgica é muito importante para regular a atividade cortical, porque senão ela ficaria o tempo todo hiperexcitada e não conseguiria relaxar e conversar, né? Com o mocinho lá que ela gostava. Então, esses neurônios, ele compreende 20% da população neuronal, os neurônios GABAérgicos, né? E as suas células GABAérgicas são denominadas por interneurônios locais, por não fazerem projeção de longo alcance com o seu neurônio. As interações entre interneurônios GABAérgicos e células principais glutamatérgicas são recíprocas. Os interneurônios inibem as células principais e são excitadas por elas. Os interneurônios GABAérgicos têm influência direta por meio do feedback inibitório. Esse feedback inibitório, ele é a homeostase do nosso organismo, né? Porque se não existisse essa ativação para inibir o organismo, a homeostase do organismo, a gente viveria o tempo todo muito ansioso ou muito deprimido. Então, por isso que ou nos extremos, por isso que o equilíbrio entre excitação e inibição é muito importante. E esses mecanismos, eles foram descritos como de feedback inibitório, que aqui está descrito em cinza, são as principais células corticais. Quando elas entram em contato com sinapses excitatórias nos seus interneurônios em azul, esse bolinha azul aqui, que são os interneurônios, e por sua vez, ela tem contatos sinápticos com os interneurônios, também em azul, que vai causar a inibição. Então, aqui fica um ciclo, né? As células principais entram em contato aqui embaixo no seu corpo celular,
com as células de excitação, excitando o interneurônio, ele vai inibir as células que foram excitadas no seu corpo. Então, excitação e inibição o tempo inteiro. Isso é muito importante. Claro que aqui é o mecanismo de homeostase. Existe a não homeostase, que aí seriam as doenças, né? Que não tem esse mecanismo de feedback inibitório, né? Em equilíbrio. E um outro exemplo, opa, que isso suba, essa janelinha aqui. Vocês não estão vendo, né? Como que ela sobe? Ah, subiu. As células corticais recebem entradas excitatórias por meio de axônio de longo alcance. Como nós vimos lá, na longo alcance, originários de núcleos subcorticais, bem como de diferentes regiões corticais e de diferentes camadas corticais. Como nós vimos aqui, as células glutamatérgicas, elas são locais. Já aqui, essas células, os GABAérgicos, eles podem ser de resposta em longas regiões, né, fora do córtex. Então, aqui, essas entradas aferentes excitatórias, que são, aliás, o glutamato, divergem para as células principais de interneurônios locais, gerando o circuito inibitório de feed-forward, que é a pré-alimentação, também dessa homeostasia. Porque se aqui, acho que vocês, pode ser que se vocês não tenham entendido, eu explico de novo, tá? E aí a gente consegue explicar, entender melhor. Então, aqui, esses dois mecanismos de feedback e feed-forward são responsáveis pelo fato de que a excitação e a inibição corticais são inseparáveis. Aqui, a inibição de feed-forward. Quando as células, as principais, receberam por baixo, lá no seu corpo, no seu soma, o estímulo de excitação, para depois inibir por via dos neurotransmissores, essa inibição ela é local, mas muitas vezes recebemos, né, as informações de regiões diferentes do córtex, né, regiões subcorticais. Então, precisa de ter esse mecanismo para ter esse equilíbrio feed-forward e inibitório que vem dos axônios distantes, que aí ele está inibido, né? Esse azul aqui embaixo, aí ele vai excitar as células nos seus dendritos e que vai inibir de novo. Aí tem esse mecanismo de equilíbrio, tanto pelo feedback, né, resposta inibitória, quanto uma pré-alimentação de resposta inibitória, por vias longas, né, de axônios. Ali é diretamente no seu dendrito, no soma, né? No resposta inibitória aqui, é direto no soma, essa vem por via de axônios, essa entrada, para equilibrar o organismo. Se não vem por uma via, equilibra por outra, né? Por uma via mais profunda, vamos dizer assim. Por isso que esses dois, a excitação e inibição, eles não podem para ter homeostase, eles não trabalham em separados, né? Se não existir esse mecanismo, aí tem as disfunções. Esse trabalho, para sair um pouco dos mecanismos, né, e entrar um pouco na prática, eles investigaram os níveis de GABA no cérebro em transtornos psiquiátricos. Aqui eles compararam em trabalhos com indivíduos saudáveis, o GABA é menor em pacientes com depressão maior, deprimido, ele é menor. O GABA, ele é inibitório. Então, quando a pessoa tem depressão que está
na fase deprimida, né, na fase não equilibrada, ele tem um menor níveis de GABA. E quando ele está em remissão, um transtorno depressivo maior, está sendo medicado, está sendo tratado, volta-se aos níveis normais, né, de GABA, que é aí se equilibra esse mecanismo de feedback inibitório e feed forward inibitório. Aí já equilibra aqui nesse primeiro pontinho. Já nesse segundo pontinho, que eles estudaram pacientes com TEA, e eles viram que é menor os níveis de GABA desses pacientes, em comparado com o controle. Então, o TEA, ele fica o tempo todo, né, não tem o equilíbrio inibitório. E assim também como acontece na esquizofrenia, que se você olhar, tem dois extremos. O aumento, ó, quer ver, ó, na esquizofrenia os níveis foram significativamente menores em várias regiões, mas em outras regiões ele tem um desbalanço também, né, que depois eu também fala um pouquinho mais em outro trabalho sobre a esquizofrenia. Nenhuma diferença significativa nos níveis de GABA foi encontrada em transtorno bipolar, transtorno do pânico, TEPT e TDAH, que possa ter entrado nesse trabalho. Esse trabalho aqui acima, como que eles investigaram os níveis de GABA? Eles usaram a ressonância magnética por emissão, né, de espectroscopia, ressonância magnética por espectroscopia. Eles usaram a emissão de pósitron, por exemplo, eles pegaram esse estudo aqui, eu só peguei porque a gente consegue ver aqui os níveis dos neurotransmissores aqui. Eles avaliaram o GABA, o glutamato, a creatina, a conina, os níveis nessa área, em um estudo que eles avaliaram por estímulo visual, por isso que eles avaliaram aqui o córtex occipital em animais, e eles observaram que os metabólitos, né, na espectroscopia, são identificados usando o conhecimento prévio de suas propriedades químicas. Né? Aí, por exemplo, você coloca um agente que combina com o GABA, que é um pósitron que chama a atenção do GABA. Aí você consegue ver ele aqui nesse estudo com ressonância magnética. Então, fazendo esse estudo, você consegue ver os níveis, né, dos neurotransmissores. Passando adiante, foi esse estudo que eles usaram no trabalho acima, com ressonância, espectroscopia por ressonância magnética. E eles avaliaram, mas aí aqui eles avaliaram no córtex pré-frontal. Mas essa imagem aqui está no hospital, mas eu achei ela legal para explicar como seria. Já um outro estudo que investigou os neurotransmissores excitatórios e inibitórios no GABAérgico né, glutamatérgico na amígdala, no transtorno do estresse pós-traumático. Eles investigaram o aumento da transmissão do glutamato em diferentes regiões do cérebro. Aqui já se aumenta a transmissão do glutamato, né? Em regiões como a amígdala e hipocampo, de ratos após a exposição aguda ao trauma. Então, essas amígdala e hipocampo, elas são diretamente ligadas à memória afetiva, ao trauma, né? Em pacientes com TEPT, né? Que vivenciaram o TEPT. O controle inibitório GABAérgico regula a expressão, consolidação e extinção do condicionamento do medo. Então, nesse trabalho,
Eles viram que a sinalização GABAérgica na barreira hematoencefálica é diminuída no condicionamento do medo, em comparação com controles não condicionados. Então, por que que ela é diminuída nessa via? Porque quando você... Aqui, ela tem um estudo aqui à frente que eu não estava entendendo por que que isso acontece. Aí eu peguei um outro estudo para entender melhor. Mas eu vou terminar aqui, ó. Também eles fizeram o mesmo estudo de escaneamento com ressonância magnética funcional e eles indicaram níveis anormais de glutamato e GABA no cérebro de pacientes com TEPT. E medicamentos aumentam a atividade neuronal ao ser combinado com seus receptores, podendo diminuir a ansiedade. Só que aqui eu fiquei assim, por quê, né? Que na barreira hematoencefálica, essa sinalização GABAérgica é diminuída no condicionamento do medo. Por quê? Porque nesse trabalho aqui, eles investigaram a relação entre quando você teve, por exemplo, um TCE, quando o TCE pode levar, que o TCE ele tem uma alteração na barreira hematoencefálica. Quando o TCE pode levar ao TEPT, né? Então, eles avaliaram nesse estudo, essa relação. O que é essa relação? Com a destruição da barreira hematoencefálica no traumatismo crânioencefálico, acontece essa neurodegeneração e a neurotoxicidade crônica do glutamato, porque permeia mais rapidamente, né? Esses neurotransmissores, eles têm uma facilitação nessa via, né, do pré e pós-sináptica. Quando você tem uma perturbação da barreira hematoencefálica, aqui ela tem uma dificuldade de ter um controle inibitório, né? Então, ele fica o tempo todo com medo condicionado, né? Quando o paciente teve o TEPT e quando a barreira hematoencefálica está prejudicada. E também, aqui eles estudaram que a neurotoxicidade crônica ao glutamato como possíveis mecanismos para desenvolvimento do TEPT. Como isso acontece? A desregulação da barreira hematoencefálica se correlaciona com o desenvolvimento de doenças cerebrovasculares, neurodegenerativas e neuroinflamatórias, incluindo AVE, TCE, tumor cerebral, esclerose múltipla, doenças de Alzheimer, Parkinson, epilepsia, edema, glaucoma, esclerose lateral amiotrófica, depressão, ansiedade e demência. Quando essa barreira hematoencefálica ela é perturbada de alguma maneira, como nesses distúrbios aqui, ela altera, né, esses mecanismos de feedback inibitório, então ele fica causando neurodegeneração e neuroinflamação. Aqui tem um diagrama desse estudo acima. Quando teve um traumatismo crânioencefálico, ele teve uma disrupção, né, crônica dessa barreira sanguínea, né, da barreira hematoencefálica. E ele aumentou os níveis de glutamato no sangue. Com esses níveis de glutamato no sangue, porque ele permeia mais rápido quando essa barreira tá com alteração, ele tem provoca uma neurotoxicidade crônica do glutamato e causando a neurodegeneração. Com isso, aumenta o índice de transtorno do estresse pós-traumático em pacientes que sofreram traumatismo crânioencefálico, pelo próprio mecanismo de doença.
é, aqui em cima, quando você, antes de se tornar crônico, né, a neurotoxicidade, você pode pensar em algumas estratégias de tratamento, como dieta, esse scanning de glutamato do sangue, se você tirasse o excesso de glutamato do sangue, que o glutamato ele é um neurotransmissor excitatório, então você tira esse excesso de glutamato do sangue e também por meios de suplementos você consegue equilibrar os níveis de glutamato no sangue, podendo se tornar saudáveis. Se você não consegue equilibrar esses mecanismos, você tem um, um PTSD pós-TCE. Também isso me deixou curiosa, né? Essa questão aqui desses tipos de tratamento, né? Como que isso acontece, né? Aí aqui, um dos alimentos, né, que quando nesse estudo aqui, eles também viram que em países que esses pacientes que sofreram TCE comem mais alimentos com um maior teor de glutamato, você tem uma maior incidência de, de TEPT. Já em países com alimentação com menor teor de glutamato, você diminui a incidência do TEPT, porque você se torna, né, com maior equilíbrio dessa ativação do inibitória e excitatória do córtex. O que seria esse scanning, essa palavra que é meio difícil, né, do glutamato do sangue? Aí eles retiram o excesso que faz mal, deletério do glutamato. O excesso deletério do glutamato leva ao inchaço celular, apoptose e morte neuronal. A diminuição da concentração do glutamato no sangue está associado a um melhor resultado neurológico. Por isso que aqui eles têm também esse meio de tratamento de tirar o excesso do glutamato do sangue, associado à dieta e aos suplementos. Aqui começa, ainda tem alguns slides. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo. Vocês, olha aqui, ó. Suzana, Aí aqui já começa a falar dos estudos de TMS, né? Mais próximo de nós, né? Eu vou passar adiante, ó. Suzana, deixa eu te Oi. interromper. Bom, primeiro está muito interessante a gente ter essa introdução e principalmente essa relação que você está fazendo com o TEPT, né? Mas faltam uns 10 minutinhos. Aí eu fico É, pensando o seguinte, a gente explora um pouquinho para a gente conversar agora e você eh, continua na próxima. O que vocês eu acham? acho até porque nós começamos mais tarde, né? Sim, sim. Aí a gente É uma aproveita boa ideia. agora, né? Tá, Então eu posso interromper? ótimo. Pode. Interrompe aí, por favor. Enquanto você está interrompendo Pronto. aí, só para a gente aproveitar aqui, né? Bom, já agradecendo aí a Suzana esse trabalho que ela teve, trazendo isso aí para a gente pensar aqui, né? E aí eu já coloco aqui o que eu pensei para a gente começar a falar aqui. Bom, primeiro, a importância do eixo cérebro-intestino, o processo gastrointestinal, onde muitos dos neurotransmissores são produzidos ali. Inclusive, a gente tem no nosso canal do YouTube um momento desse de estudo sobre esse eixo, né, cérebro-intestino e o nervo vago também. E o que a Suzana está trazendo hoje, eu acho que faz essa conexão importante para a gente. O que eu diria aqui, enquanto a psicologia, né, que é a minha área, pelo menos, né, e de alguns outros profissionais aqui, o quanto ela precisa muito se abastecer desse conhecimento, aonde a Suzana traz para a gente que algumas causas ali de alguns transtornos psiquiátricos por conta de alguma disfuncionalidade desses neurotransmissores, sempre entendendo que isso acaba ocorrendo na relação do organismo do sujeito com alguma situação de vida. O sujeito pensa, ele toma um susto, vai produzir ou não adrenalina, ele vê alguém, vai produzir ou não a ocitocina ou a dopamina, né, nessa relação corpo e aspecto psicológico, subjetivo, mas a importância aqui da psicologia ter contato com isso, né? Eu achei isso aqui bastante interessante, porque aprimora a nossa capacidade de olhar da problemática
do sujeito que muitas das vezes se apresenta de forma psicológica ali, né? E aí, só para terminar aqui, a Suzana estava trazendo essa relação TCE com o TEPT, e muitas das vezes o paciente chega para a gente com uma dependência química ou com uma depressão, e uma Isso. boa avaliação pode nos mostrar que, opa, peraí, isso aqui tem cara de um transtorno de estresse pós-traumático, deixa eu continuar avaliando as circunstâncias. Foi uma experiência traumática ou foi um acidente, né? Uma lesão como essa? Então, Suzana, me enriqueceu muito essas reflexões aqui, tá? Bacana. Abri aí para o pessoal comentar também. Que bom. Oi, Suzana, tudo bom? Oi. Não, então, eu achei super, tava, a primeira vez que eu participo, eu achei super legal, interessante, eu estava pensando no HIV, que ele faz, ele atravessa essa barreira, e aí, conforme você foi falando, todas essas comorbidades que a gente está vendo agora na população vivendo com HIV, eu faço um link melhor com esse entendimento. Achei super, É muito importante mesmo. Na porque verdade, é, porque coloca tudo que você assim colocou e a gente vê no dia a dia, né? Então assim fazer esse link, né? Eu achei super interessante. Na Falei, verdade, né, Isa, eu estava pensando aqui, quando você falou HIV, na mesma hora veio HIV, HTLV, e todas as doenças, Parkinson, é, enfim, dor crônica, que tudo vem associado com depressão como comorbidade comum, ansiedade como comorbidade comum nessas várias condições, mas, na verdade, quando a gente olha para esse mecanismo do funcionamento de neurotransmissores, receptores e tal, fica claro que a doença, né, não é nem da doença, mas o transtorno psíquico, ou até traços de transtornos, eles aparecem porque essa regulação, né, está disfuncional. E se a gente tem uma forma de trabalhar sobre esses fatores, a gente tem melhor chance de dar um bom resultado. E é por isso que os fármacos, eles são eficazes, porque eles trabalham bioquimicamente, estimulando essa regulação. E aí o sintoma melhora. E a gente com a neuromodulação, que bom que você deixou para a próxima vez, porque aí vai fechando direitinho. Acho que está sendo ótima, sem querer, eu acho que foi um mistério aí que a gente não sabe explicar, mas foi tão interessante que começou com a Dani fazendo a revisão de neuroanatomia, depois veio o Gilberto falando sobre a neuropsicologia, né, juntando isso aí. Agora você vem falando sobre neurotransmissores, depois a gente volta a falar sobre neuromodulação, e aí só fica fechando, faltando o que a gente falou, né, Igor, da relação dos bioquímicos, né, dos estímulos bioquímicos que são feitos pelos fármacos, principalmente, com esse funcionamento dos neurotransmissores e a gente poder compreender melhor como é que é todo esse conjunto, né? E sair daquela ideia, né, fragmentada de olhar para o transtorno mental como comportamental apenas, né? E a gente poder olhar como uma coisa bem neurofisiológica, que é a nossa área, por isso que a gente gosta tanto da neuromodulação, porque a gente entende que esse é um caminho muito útil. Então, eu acho que está tudo se encaixando por um milagre aí do destino e das pessoas e o eixo, né, do intestino-cérebro que o Carlos apresentou. Enfim, acho que esse semestre a coisa tomou um corpo mais interessante ainda. Parabéns a isso. Acho que a gente tem que deixar para a semana que vem, mas estamos indo super bem. Queria agradecer pela disponibilidade de cada Imagina. um aqui em contribuir, porque está sendo muito bom. Vou calar minha boca. mas sabe, eu acho Eu quero. importante porque muitos pacientes que a gente tem que tem interação dos antirretrovirais com muitas medicações.
E aí acaba que muitas vezes sei lá, os neuros e psiquiatras, eles ficam num beco sem saída, né? E aí a neuromodulação vem nesse sentido, né? É uma opção para a gente poder tratar essas comorbidades dos pacientes. Pelo menos assim, eu digo com a minha, dentro do que eu trabalho, né? Que é Eu vou ver se pessoa. eu consigo acrescentar, já que você está aí, alguma coisa sobre essa alteração da barreira, né, hematoencefálico em pacientes com HIV, né? E Não aí só Obrigada. HIV, tem outras doenças que têm essas alterações. Eu tem. acho que podia simplesmente olhar para essa coisa da. Alteração. Isso, isso. Só para a gente usar em vários casos, né? Poder aplicar. Fala, Com Mariana. certeza. Desculpa, te interrompi. Fala, Mariana. Imagina, eu me chamo a atenção assim, e na verdade é uma inquietação minha, o eixo intestino-cérebro, né? Porque eu escutava a Suzana e depois o professor Carlos falando justamente disso, né? E eu sou fisioterapeuta e eu penso assim, nós olhamos os pacientes, as pessoas como seres biopsicossociais, né? Então, a gente não pode fazer esta separação, né? Está tudo interligado. E aí eu me remeto aqui a aquele livro, eu não me recordo o nome do livro, mas tem uma série na Netflix que fala sobre as Blue Zones, né? As zonas azuis, onde nós temos as pessoas mais longevas. E aí, não especificamente se tratando de condições patológicas, mas se tratando de envelhecimento mesmo, né? Quais são as recomendações, né? Atividade física, a boa alimentação, a interação social, o senso de pertencimento, os propósitos de vida, né? E eu penso assim que, na verdade, tudo é um complemento e a gente precisa, dentro do nosso trabalho, olhar para todos esses pontos quando nós estamos diante do nosso paciente, né? Independente de qual for a condição. E vejo também que muito nós temos ainda a estudar e a saber, especialmente do eixo cérebro-intestino, intestino-cérebro, né? Porque a neuromodulação vem para isso, né? Para dar esse plus. Mas o que nós, né, enquanto profissionais da saúde, conseguimos fazer antes disso e com o plus da neuromodulação. Então, eu fiquei assim bastante, me senti bastante provocada na aula de hoje a buscar um pouquinho mais. Parabéns, Suzana. É uma oportunidade para você trazer para nós o que Com E você depois, certeza, por que que não, né? o que você encontrar, já que você ficou inquieta e vai buscar, compartilha com a gente. A ideia do grupo Perfeito, é perfeito. exatamente é muito essa. gostoso. Aí você fica, nossa, isso, sabe? É gostoso preparar para Isso, depois. e assim, na verdade são provocações, né? É o que eu falei. Enquanto nós nos escutamos, né? Eu acho que a gente vai fazendo esses links e essas discussões acabam sendo muito ricas, né? Eu confesso que na semana passada e nessa semana também, né? Hoje é a segunda vez que eu participo do grupo, eu me sinto bastante provocada. E isso é muito legal, né? É uma Bom, perguntinha já aqui, chegou na sua hora, né? só Mas uma faz perguntinha aí. aqui. A Júlia quer fazer uma pergunta, só um minutinho. É só para comentar que eu gostei muito da apresentação, parabéns, Suzana. E é muito interessante perceber, né, como a dieta ela também influencia, né? Hoje a gente vê no supermercado a quantidade de alimento ultraprocessado que tem, né? E como se influencia, assim, nessa dimensão dos neurotransmissores. E como é bom a gente ficar alerta nisso também, né? Sobre a dieta, sobre a prática do exercício físico, como essas questões influenciam isso no nosso dia a dia. E foi muito Muito, né? interessante. Te agradeço Pode pela... levar a doenças que você pode ser que não teria, mas o Sim, hábito, mau hábito de vida, né?
Sim, pode levar. E o quanto pode ser um reforço na psicoterapia, por exemplo, né? Se a gente consegue um toque ali, o paciente adere àquilo, melhora a sua nutrição, enquanto isso pode ser um reforço, às vezes, aquele que precisava para a gente, né, entrar ali numa regulação emocional que nos ajude no processo, né? Mas eu percebi que quando a Suzana colocou aquele slide ali, muitos fizeram assim, eu inclusive, para ver qual desses aqui eu como, né? Para a gente. Mas fazer o quê, né? É a nossa No coisa realidade. japonês, né? E é como que Sim, é, como restaurante Fechou? japonês, enche de shoyu. né? Sim, é a nossa realidade. Minha gente, está na nossa hora aqui, né? Eu queria Então agradecer a tá. todo mundo. Depois eu vou botar lá no link do grupo o link do vídeo, que para quem quiser assistir depois, né? O vídeo que a Suzana colocou no início, explicando ali os neurotransmissores de uma forma bem lúdica. Eu vou colocar ali depois, tá? Para todo mundo acessar e ver de novo. E agradecer a presença aí de todo mundo, lembrando que esse momento aqui não é para ensinar, é para aprender, né? É, com certeza. Está sendo muito bacana a coesão do grupo e a participação. Isso soma muito. Obrigado aí para todo mundo e até semana que vem. Até. Tchau, Até. tchau. Boa Tchau. semana. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.